Fala pessoal, então vamos aqui gravar de novo uma parte da nossa aula sobre tipos de dados em Python. Se vocês olharem a última aula, a gente acabou cortando no meio, tive um problema aí com a gravação do vídeo. Essa é a nossa terceira aula, nossa terceira videoaula do programa em Python. E nessa aula a gente vai abordar tipos básicos como null, que no Python é o none, e booleanos, e os tipos de conjuntos de dados. Vamos aqui iniciar nossa máquina virtual. Se você ainda não viu os nossos vídeos, dá uma olhada aqui no canal ou no blog. Esse já é o nosso quarto vídeo. O primeiro a gente falou sobre como montar o ambiente e o segundo a gente deu uma base sobre o shell do Python. No terceiro, então, a gente falou também sobre os tipos de dado. Só que a parte que eu consegui salvar do vídeo só falava de números e strings. Como essa é uma aula onde eu vou mais mostrar coisas e não tem nenhum código mais complexo, eu vou usar simplesmente o shell do Python para passar para vocês tudo que é importante a gente saber sobre os tipos de dado para poder começar a programar. Então vamos abrir o terminal. Beleza, lembrando que a gente está usando o Python 3, não é o Python 2. Tá? O Python 3 é a versão atual e é a versão que deve ficar. Então não tem muita razão para a gente fazer hoje um curso novo de introdução ao Python usando o Python 2. A grande maioria das bibliotecas já está portada para o 3. Tem muita biblioteca nova também. Então é isso aí, Python 3. Vamos dar uma limpada na tela. Então vamos começar falando do none. O que é o none? O none é um objeto nulo. Ele está ali simplesmente para representar um nada. Ele é um objeto, então a gente pode fazer um dir none. Você vai ver que existem métodos, mas não existe nenhum método específico como existe para outros tipos de dado. Então esse cara vai ser retornado por funções onde você não especifica um return ou só coloca return sem passar dado, entre outras coisas. Variáveis que foram criadas sem receber um valor, geralmente você vai passar um none. Coisas desse tipo. Ele é basicamente uma coisa muito próxima do null de outras linguagens, ou do nil, dependendo da linguagem que você já conhece. Beleza. Outro tipo de dado que a gente acabou não abordando no primeiro vídeo foi o tipo booleano. Então, booleano, né, da lógica booleana, você tem dois valores, então ele pode ser verdadeiro ou falso. É interessante você lembrar que em Python esses caras começam com maiúscula, diferente de várias das linguagens que eu conheço. E aí, onde a gente usa isso? A gente usa para verificações. Então, por exemplo, se eu faço se 1 é igual a 1, ele vai me falar true. Então, se eu falar 4 igual a 2, ele vai me falar que é falso. E coisas do tipo.
3 menor que 4, verdadeiro. Faz 4 menor que 2, falso. E assim por diante. Então aqui também temos os métodos, porque o falso e o true também são objetos. E aqui você pode reparar que ele tem os mesmos métodos que os inteiros, tá? Então você consegue aí também converter para byte, de byte, porque de uma certa forma a representação interna dele é próxima da representação que a gente tem de um inteiro. Bom, então falamos desses dois caras, vamos começar a falar das sequências. Primeiro de todas, provavelmente a mais usada, ou empatando ali com a tupla, a gente vai falar da lista. Então a gente pode instanciar criando um objeto list, ou então simplesmente com colchetes. Então se eu fizer isto aqui, opa, isto aqui é uma lista. E é interessante para quem programa em outras linguagens observar que em Python uma lista pode conter todos os tipos de dados, tudo misturado. Olha só, isso é uma lista e ela é válida. Então a gente vai atribuir uma listazinha aqui. Vamos criar 0, 1, 2, 3, 4. Vamos começar a brincar um pouquinho com ela. Então, como é que eu vou acessar um elemento da minha lista? Eu vou fazer A igual, desculpa, A, o índice que eu quero. Por exemplo, o índice 2, lembrando que o índice na lista começa em 0. E ele vai me falar que o elemento cujo índice é 2 é o elemento 2. Tá? Eu coloquei isso, na verdade, de propósito para ficar mais simples visualizar a correlação entre os índices e os elementos. É bastante interessante você fazer vários testes assim, especialmente com a técnica que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o slicing, tá? Então assim eu posso pegar o elemento, então, A5, vixe, o 5 não tem, começando do zero, então o quinto elemento aqui vai ser a posição 4. Se eu tento acessar um índice que está fora, ele vai me retornar um erro. Mas ao mesmo tempo, esse cara em teoria está fora. Só que não. O que você tem é que com relação aos índices, você tem do início para o final 0, 1, 2, 3, 4. E do final para o início, você tem menos 1, menos 2, menos 3, opa, menos 4, menos 5. Então, se você acessar a nossa lista com menos 5, ele vai me retornar o primeiro elemento, que é o quinto pegando do final para o começo. Como a gente não tem menos zero, não tem como diferenciar zero positivo de zero negativo, né? Ele está ali bem no meio do caminho. A gente começa os índices inversos pelo menos 1. Então vamos continuar aqui.
por enquanto, essa parte com relação aos acessos. A gente pode usar o acesso para atribuição. E como é que eu vou fazer? Então, A2 igual a 3. Olha só, agora eu tenho os elementos 0, 1, 3, 3 e 4. Aqui a gente consegue observar duas coisas, então. A gente faz a inserção, né, em elementos específicos. E a gente também sabe agora que uma lista permite dados repetidos. E eu estou falando isso porque daqui a pouco a gente vai ver um tipo de dado que não permite. Mas não vamos nos adiantar. A gente então pode fazer atribuições dessa forma. E agora a técnica que eu falei, o slicing, né? Slice nada mais é do que um pedaço. Então eu posso falar A de 1 a 5. Vamos colocar índices que estão dentro aqui, a princípio. E olha só, ele vai começar no 1 e vai parar no 4. Ou seja, o 4 não está incluso. Vamos só fazer a alteração aqui para continuar visualmente bem fácil de entender. Olha só. E aí eu poderia então fazer do 1 ao 5 e aí eu incluo o último cara. Quando eu faço isso aqui, eu estou pegando 4 elementos da minha lista. Eu poderia fazer, por exemplo, simplesmente assim. Desculpa. Assim. Quando eu coloco 2 pontos e não coloco nada, eu estou falando que ele vai usar o valor padrão ali, que é pegar todo mundo. Então ele faz o slicing começando simplesmente no 1 e não tem um delimitador final. A mesma coisa eu poderia fazer o contrário, eu poderia fazer assim. Então ele vai pegar até chegar no 3. A hora que ele chegar no índice 3, ele para de pegar os elementos. Isso é bastante interessante. Agora, a gente também pode fazer assim. Então, até o 5. 2. Opa, tô botando mais um cara aqui. Esse último cara eu passo. Então, assim eu faço. Eu vou pegar todos até o 5. Como a minha lista não tem 5, ele vai pegar todos. Só que eu vou pegar de 2 em 2. Então eu pego o primeiro, o terceiro e o quinto elementos. Se eu pusesse aqui o 1 no início, ele pegaria só o 1 e o 3, olha só. Você poderia fazer assim também. Então, se você tem uma lista grande, você não sabe quantos elementos ela tem, mas você quer pegar do primeiro e vai parar no último. Esse cara aqui não inclui o último. Tanto que se você tirar o 2 aqui do final, o 4 vai ficar de fora. Então você pode usar os índices negativos no slice também. E você pode fazer uma coisa bastante interessante. Eu posso fazer aqui, eu quero do 5 ao 1. Então eu vou ter o slice invertido. Interessante, né? Claro que aqui também poderia ser feito com negativos. Então do menos 1 ao menos 3. E aí isso dá uma feature interessante pra gente, que é isto aqui. Não especifico o início, não especifico o fim, e pego do fim para o começo, né? Então, assim eu consigo que ele me retorne uma lista, uma versão invertida da minha lista.
Agora um pouquinho sobre os métodos de lista. Então, o principal deles é o append. Então, acho que eu chamei de A, né? Então, a.append 5. Só acrescentei o 5 no final da lista. Vou fazer aqui o 6. Certo? E o append ele sempre vai inserir no final da lista, tá? Eu não consigo agora pensar em um termo em português para append, mas o append é normal, métodos que chamam append sempre colocar algo no final. Outro método muito importante é o pop. Se eu simplesmente fizer a.pop, ele vai me retornar o último cara da lista. E eu posso também passar aqui um índice. Então, se eu falar que eu quero pegar o cara 0, ele vai me retornar o cara da lista. Só que, vocês podem observar aqui, que o pop ele retira o elemento. Então agora eu não tenho nem o 0 e nem o 6 mais. Outro método que a gente tem é o insert. A.insert. Então eu vou inserir na posição 0 o elemento 0. Eu vou inserir na posição 6 o elemento 6. Eu vou inserir na posição 7 o elemento 9. Olha só. Agora se eu fizer, eu vou inserir na posição 9 o elemento 9. Olha só. A posição 9, ela não existe. Como a posição que eu passei ela é maior do que a lista, ele vai acrescentar como último elemento. Ah, tá, legal, mas e aí? Se eu fizer um insert numa posição que já existe, vamos ver qual vai ser o comportamento? Eu vou colocar o 9 na posição 3. Olha só. Ele coloca o elemento na posição e empurra todo o resto para frente. Beleza? Então, o insert ele não vai sobrescrever dado da minha lista, ele vai acrescentar dado na lista. Bom, outro método importante é o count. Então, a.count. Se eu fizer 0 aqui, ele vai contar quantos zeros eu tenho. Se eu passar um 9, ele vai contar quantos 9 eu tenho. Você pode ver aqui, a gente tinha 3 9, ele me retornou 3. A gente também tem o remove. Então, remove. Se eu passar o 9 aqui, ele vai remover o primeiro 9 que ele encontrar. Então agora, aquele 9 que estava na terceira posição não está mais aqui. Se eu rodar exatamente o mesmo comando, agora ele vai tirar o 9 que está em seguida do 6. Olha só. Bom, algumas outras coisas sobre listas. A gente tem um comando para estender a lista, então a.extend. Passar aqui 1, 2, 3. Olha só que interessante. Então o extend eu posso passar uma lista para ele e ele vai aumentar a minha lista acrescentando esses caras. Então assim eu consigo concatenar duas listas. Ah, tem um jeito mais fácil de concatenar duas listas? Tem. Eu posso fazer A mais
Um, dois, três. Olha só, legal, né? E lembrando, você sempre pode fazer dir de uma lista e ver quais os métodos que ela te provê. Então a gente falou aqui já da maioria, está faltando o index, que é outro que eu já precisei usar em diversas situações. Então se eu faço i.index 2, ele vai me retornar o índice do primeiro 2 que ele encontrar. No caso ali está no 2. E tem também o reverse e o sort. Eles são, o próprio nome já diz bastante do que eles fazem, mas vamos ver como eles funcionam aqui. Então, o reverse, ele vai inverter a minha lista. Tá, repara que diferente da reversão que a gente faz com o slicing, né? O slice ele não altera a lista original, ele simplesmente retorna uma lista nova com os dados invertidos. Aqui não, esse cara ele faz in place, ele altera o dado original. Então se eu fizer a.sort, assim como o reverse ele faz in place, ele não gera uma nova lista. E aqui ele ordena a lista pra gente. Beleza? Vou dar uma pausinha aqui para ver como é que tá a gravação do vídeo. Daqui a pouquinho eu volto e a gente vai falar sobre as tuplas. Até já. Bom, pessoal, estamos aqui de volta. Vamos falar agora das tuplas. Então, as tuplas são sequências, assim como as listas. Na verdade, os dois objetos são muito parecidos e são usados para diversas coisas semelhantes também, mas existe uma diferença muito importante entre eles. Então, vamos aqui declarar as formas que eu... Primeiro vamos ver as formas de declarar uma tupla, né? Então, tupla pode ser declarada assim. Se for uma tupla vazia, assim não pode, mas se eu tiver um elemento só, eu posso colocar assim. Agora eu também posso fazer assim. Olha só, isso é uma tupla. Se eu fizer assim, isso é uma tupla. Então se eu fizer que T é igual a 1, 2, 3, T é uma tupla. E então qual é a diferença da tupla para a lista? Bom, vamos falar do que eles têm de igual. Praticamente tudo. Você consegue acessar a posição da tupla da mesma forma que você faz com a lista. Você consegue usar slicing. Você consegue... Bom, na verdade para por aí. E por que para por aí? Porque a gente não pode fazer isto aqui, olha só. Os elementos da tupla não são mutáveis, tá? Isso é um ponto extremamente importante, porque é isso que faz a diferença entre os dois. E é isso que faz também não fazer sentido você ter todos aqueles métodos da lista numa tupla. Então, olha só, os únicos dois métodos da lista que a tupla também tem são o count e o index, que são métodos que não alteram o objeto. Tá, mas por que que é assim? A tupla ela é um objeto que foi feito para ser assim. Ela não é mutável. E isso faz ela ser útil em diversas situações. Por exemplo, para arquivos de configuração, o Django é um exemplo disso. Existe um arquivo onde você vai declarar configurações e quando você tem conjuntos de dados, o mais recomendado é que você faça, por exemplo, installed apps, uma tupla, e aqui você vai falar, app 1,
app2, etc. Aí, durante a execução do programa, essa tupla não pode ser alterada. Este caso, a tupla também pode ser usada para parâmetros, que aí você consegue enviar o parâmetro e como ele não pode ser mudado, você tem menos risco de efeito colateral. A gente vai falar especificamente disso em uma outra aula. E a tupla ela é um pouco mais rápida para ser percorrida também. Então, esta é a tupla. O que a gente pode fazer são as operações de acesso. Então, eu posso acessar através do index, eu posso acessar com slicing. Eu posso usar o método count para saber quantas ocorrências de um elemento eu tenho. E o método index para saber qual é o índice de um determinado elemento. Como a gente já viu esses métodos funcionando aí na lista, eu não vou repetir com vocês, basta a gente saber que esses dois existem. E assim você declara uma tupla e usa também. O segundo tipo de dado que a gente vai falar agora nessa volta da aula é o dicionário, que é uma estrutura de dados extremamente poderosa. Para vocês terem uma ideia, a gente consegue fazer, por exemplo, redes neurais em Python baseadas com seu algoritmo baseado em dicionários. Eu cheguei a implementar uma dessa na faculdade, é bem interessante. Eu posso até ver se eu ainda tenho o source e botar isso no blog, fazer uma postagem qualquer hora. Acho que vocês vão gostar de ver. Bom, como é que a gente declara um dicionário? Dict. A gente pode passar aqui, por exemplo, conjuntos de dados. Então, se eu tiver uma tupla com tuplas dentro, ou uma lista com tuplas dentro, ele vai pegar cada par e vai virar a chave e o valor do dicionário. Isso aqui, como eu disse, poderia ser uma lista. E eu posso também declarar, obviamente, o dicionário da forma mais simples. Então, eu posso fazer aqui, 3, 4. Tá, esse aí é o meu dicionário. E assim como a lista e a tupla, eu posso botar praticamente qualquer coisa aqui. Nos valores pode ser literalmente qualquer coisa. Nos índices aqui, as chaves, aí já não pode ser qualquer coisa. Por exemplo, aqui eu posso ter uma string, eu posso ter uma tupla, mas eu não posso ter objetos mutáveis. Por exemplo, uma lista, olha só, ele vai reclamar que o list é um objeto unhashable. O que é unhashable? Unhashable quer dizer que o sistema é incapaz de fazer um hash dessa variável. Pô, mas o que é hash? Você vai executar um método, né, uma função, em cima desse dado e ele vai te retornar uma string única. Numa lista, você consegue retornar essa string, mas você não consegue garantir que numa próxima execução, passando essa mesma lista, o hash vai ser o mesmo, justamente porque a lista, os objetos são mutáveis. Então, pode ter sido atribuído alguma coisa nova em alguma posição, ou pode ter crescido essa lista. E aí o hash vai ser diferente e a gente não consegue mais acessar aquele elemento do dicionário através da chave. E aí o dicionário
não tem o valor dele, porque a principal função do dicionário é você acessar o valor através da chave. Bom, e como que a gente acessa o valor? Então vamos criar aqui um dicionário. Vamos colocar o A é 1, o B é 2 e o C é 3. Então aqui o nosso dicionário. Então eu vou acessar um valor através de uma chave. Então se eu passar o A aqui, ele vai me retornar 1. Se eu passar o C, ele tem que me retornar o 3. E reparem que aqui, olha só, ele não manteve a ordem dos dados. Então isso é uma característica muito importante da gente lembrar com relação aos dicionários. Um dicionário, ele não é ordenado. Justamente porque o que ele guarda ali das chaves é o hash e não o valor dela ou a ordem que foi inserida. Aí ele acaba que ele fica ordenado pelo hash e a gente não tem uma forma segura de testar e garantir isso. Logo, ele não é ordenado. Essa ordenação não pode ser garantida. Então, o acesso é isso. Uma utilização interessante dos dicionários é você fazer dicionários de funções. Então você consegue chamar uma determinada função dependendo da chave que você passar para o dicionário. E vamos dar uma olhada aqui agora rapidinho nos métodos de dicionário. Então vamos rodar um dir aqui. Olha só, então tem o copy, o clear, os dois a gente já viu com a lista. Então o clear vai limpar os dados e o copy vai retornar uma cópia. From keys é interessante para você criar um dicionário só com as chaves. Então se eu faço dict.from keys e passo uma sequência de chaves, ele vai retornar para mim. O que eu errei? É tudo junto, eu botei. Olha só, ele retorna para mim um dicionário onde as chaves são os valores que eu passei e o valor de cada chave é um valor padrão. Aqui ele faz com none, mas eu poderia ter especificado aqui, por exemplo, que o valor vai ser 4. Outro método. Bom, os métodos de acesso geral são importantes, então d.items vai me retornar os pares de chave-valor. Tem o keys, vai me retornar só as chaves. E o values vai me retornar os valores. E aí mais um método muito importante, que é o get. E aí eu vou mostrar por que ele é importante. Olha só, eu tenho o dicionário aqui. Se eu fizer um acesso a uma chave que não existe, ele vai me dar um erro. Nada mais normal, né? Eu estou tentando acessar um negócio que não existe. Só que nem sempre é bom a gente ficar recebendo um erro no meio do código. Então a gente tem aqui um método get e ele retorna none por padrão se ele não encontrar. Tá? Aí fica bem mais robusta a sua solução, que ela não vai quebrar sem querer. Você só vai ter que lembrar de tratar que se esse cara não existe, ele vai retornar um none por padrão. Se eu quiser, eu também posso especificar o que ele vai retornar caso a chave não exista. Então eu posso falar aqui que se não existir, ele vai retornar blá. Beleza?
Bom, acho que o básico de dicionários é isso. Tem o método update também. Update. Se eu fizer o d.update, eu posso passar um dicionário aqui. E ele vai acrescentar as chaves novas, ou os itens novos no meu dicionário. Eu posso fazer isso também com pares aqui de chave e valor. Eu acho que ele deu errado aqui porque eu errei a sintaxe. Tá. Vale prestar atenção aqui, olha só, que o 5.6 ele já existia no dicionário, então ele não foi acrescentado novamente. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o dicionário ele só pode ter uma chave. Ele não pode ter dois itens com a mesma chave. Se eu fizer aqui. Bom, se eu passar assim, eu acho que ele vai atualizar o valor do 5. Exatamente. Mas eu não posso criar uma chave nova. Aliás, eu estava esquecendo de falar para vocês como você cria uma chave nova. Então, o jeito mais simples aqui de criar uma chave nova, sem usar o update, é fazer como se eu estivesse acessando. Então, sei lá, 10. E eu passo qual vai ser o valor que eu quero. 40. Então agora eu tenho o item 1040 aqui no meu dicionário. E aí, se eu tentar atribuir aqui, bom, aí não vai fazer diferença o que eu estava pensando. Porque se eu for atribuir aqui outro valor, ele vai sobrescrever. Tá? Ele precisa que essa chave seja única, porque caso a chave não seja única, ele não tem condições de criar um objeto onde eu vou chamar através da chave. Só para a gente fazer um pequeno teste aqui. Se a gente passar 2, 3, ele só vai me dar 3, porque foi o último valor que eu passei. Então é isso. Eu acho que. Não me lembro exatamente, mas eu acho que no Python 2 isso aqui quebrava. Mas realmente eu não lembro e eu não vou testar isso agora. Bom, então já falamos sobre dicionário, já falamos sobre tuplas e já falamos sobre as listas anteriormente. Vamos falar agora dos conjuntos. Conjuntos é um dos tipos de dado de sequências que eu acho mais interessantes porque ele é um objeto matemático. Você consegue executar funções de teoria de conjuntos em cima desse cara. E isso, para várias aplicações de computação, é muito importante. Então, como é que a gente vai declarar um conjunto? Então, set, que é o nome da classe. Ou então, parecido com o dicionário, só que sem colocar o valor. É como se fosse um dicionário que só tem chaves. Não é exatamente isso, mas é próximo disso. Então vamos criar aqui o nosso setzinho para a gente fazer as brincadeiras. Pode ser 1, 2, 3. Vou chamar esse cara de A. Ele é um conjunto. Vamos criar o conjunto B também. 2, 3, 4. Tá. Então, não tem como a gente acessar um elemento do jeito que a gente faz com lista, tupla e dicionário. Então, eu vou fazer a... Não dá.
Ele não suporta indexação, porque assim como o dicionário, ele é baseado em hash, tanto que aqui eu acho que não vai aparecer porque eu usei números, mas a ordem não é mantida necessariamente, assim como no dicionário. Então 7 não é um conjunto ordenado. Mas assim como no dicionário, ele só tem valores únicos. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês as coisas interessantes do set. Então se eu fizer A menos B, ele vai me retornar a diferença entre os dois conjuntos. Tá? E isso é um método também. Então eu posso fazer A.difference B. Certo? Eu posso fazer também B.difference A. Ok? Então é o que eu tenho no primeiro conjunto menos tudo que eu tenho no outro. Do mesmo jeito que eu tenho a diferença, eu tenho a união. Então eu posso fazer A.union B. Tá? Nesse caso, se eu inverter, vai dar o mesmo resultado, porque é a união. E eu posso fazer A.intersection B. Olha só, ele me dá a interseção entre os dois conjuntos. Ou então eu posso usar um outro cara, que é o A.symmetric difference B. Esse cara aqui ele vai me retornar a união dos dois conjuntos menos a interseção deles. Certo? Então é tudo que tem só em um e tudo que tem só no outro. Tá? E assim como todos os outros objetos, eu posso fazer um dir para ver aqui o que a gente tem a mais. Então olha só, clear copy tem o add, então se eu fizer a.add 5, vou adicionar o 5 no meu conjunto. Se eu rodar de novo, o cara já está lá, então ele não vai fazer nada. Existem vários métodos aqui, né? Então a diferença, difference update, que altera o primeiro cara, discard para jogar fora um elemento, intersection mostrei para vocês, intersection update, ele vai atualizar o primeiro conjunto com o resultado, isDisjoint é para saber se dois conjuntos são disjuntos, então a.isDisjoint B vai falar que é falso porque os dois têm interseção. Se eu crio um C aqui que está bem longe, sei lá, 6, 7, 8, ele vai me falar que é verdadeiro. Tenho isSubset para saber se todos os conjuntos de um elemento estão dentro do outro, e superset para saber se o seu conjunto contém todos os elementos do outro. Pop ele vai tirar sempre um cara. Isso, como não existe ordem, ele é meio aleatório, né? Ele não tem como você garantir quem vai ser removido aqui. Não é aleatório realmente, porque ele não vai fazer uma escolha ali dentro, ele vai pegar sempre o primeiro. Só que você não tem como garantir quem vai ser o primeiro. Remove, o pop ele também remove igual da lista. Posso fazer remove. Então eu quero remover os 5. Symmetric difference, mostrei para vocês. Com update ele vai alterar o objeto inicial. Union e o update. Então se eu fizer a.update, eu posso passar aqui uma lista ou uma tupla e ele vai ser alterado. Se eu passar aqui no update, bom, aqui vocês viram, né? O 3 e 4 eles já estavam aqui, então continuam.
e os outros números que não estavam foram acrescentados. Então aqui a gente conseguiu cobrir os 4 tipos de sequências, né? Lista, tupla, dicionários e os sets. Por hoje é isso. Eu pretendo ver se faz sentido juntar os 2 vídeos depois e postar como uma aula só. Por enquanto esse vídeo eu vou subir como como aula parte 2 mesmo. Não deixem de assinar o canal para vocês estarem sempre recebendo as novidades. Sigam o blog também. Eu tô falhando, eu não tenho postado muito, mas eu vou começar a postar mais agora. Eu tava preparando umas coisas pro evento de sábado. O que mais? Siga no Twitter, no Facebook, no Plus. Tá. No Twitter, Programa Python. No Plus e no Facebook é Programe em Python. E é isso aí. Obrigado. Espero que tenham gostado. E até a próxima.